Um bilionário caiu de joelhos na frente da sua empregada doméstica, e ela simplesmente pegou sua mala e atravessou a porta. O que ela deixou para trás naquela mesa iria expor um segredo tão devastador, tão doloroso, que este homem, um homem que era dono de 34 farmácias por todo o estado de São Paulo, um homem que nunca havia implorado nada a ninguém em toda a sua vida, iria persegui-la por toda São Paulo de joelhos, chorando como uma criança. Mas aqui está o detalhe. Ela não era sua amante. Ela não era sua namorada. Ela era a mulher que limpava sua casa, cozinhava suas refeições e criava seus filhos enquanto ele estava ocupado demais contando seu dinheiro para perceber. E o que ela fez pelos filhos dele, em segredo, por 3 anos, sem contar para nenhuma alma viva, vai partir seu coração em 1000 pedaços. Esta história vai mudar para sempre a forma como você enxerga as pessoas que trabalham na sua casa. Fique até o final, porque o que acontece na cena final vai te deixar sem palavras. E antes de começarmos, se você ama histórias que tocam sua alma e te ensinam algo real sobre a vida, aperte o botão de inscrever-se agora mesmo e toque no sininho para nunca perder uma história como esta. Deixe um comentário me contando. Você já foi tratado como se não importasse? Eu quero ouvir sua história. E esmague o botão de curtir, porque isso ajuda mais pessoas a encontrarem essas histórias que merecem ser contadas. Agora vamos começar. Ricardo Alcântara estava de joelhos. Não em uma igreja. Não em oração. Mas no tapete persa, no centro da sua mansão nos jardins, o mesmo tapete que custava mais do que o carro da maioria das pessoas, com as mãos pressionadas contra o peito, como um homem implorando a Deus por misericórdia. Mas ele não estava implorando a Deus. Ele estava implorando para Rosa Martins. Rosa tinha 30 anos. Ela estava de pé na frente dele com uma mala cinza surrada na mão direita. Uma mala com zíperes enferrujados que guardava tudo o que ela possuía neste mundo. O que não era muito, mas era dela. E no rosto dela havia um sorriso. Um sorriso quieto. O tipo de sorriso que é pior do que qualquer grito. Porque gritos passam. Mas o sorriso quieto de alguém que já decidiu ir embora, esse fica queimado na sua memória para sempre. Rosa, por favor, Ricardo disse. A voz dele saiu como algo rastejando pelo chão. Sem poder. Sem autoridade. Nada parecido com a voz que ele usava em salas de reunião e encontros de negócios. Não vá. Estou implorando. Rosa olhou para ele. Ela estava de pé. Ele estava de joelhos. E aquela inversão, aquela imagem do homem mais poderoso daquela casa no chão, enquanto a mulher que ganhava menos estava de pé, continha uma verdade que nenhum dos dois precisava dizer em voz alta. De cada lado de Rosa, agarrando o tecido do seu uniforme azul, com os punhos brancos de tanto apertar, estavam Sebastião e Enzo, os gêmeos, 6 anos de idade. E eles não iam soltar. Sebastião estava à esquerda, em silêncio. Seus olhos sérios estavam fixos no pai, ajoelhado naquele tapete, estudando cada detalhe da cena como se estivesse fotografando para um lugar na memória onde adultos nunca poderiam alcançar. Ele não estava chorando. Sebastião nunca chorava. Mas seu maxilar estava travado com a força de alguém segurando algo que quebraria coisas se saísse. Enzo estava à direita. E Enzo estava chorando. Chorando com a boca bem aberta. Catarro escorrendo pelo lábio superior. As 2 mãos agarrando o uniforme de Rosa tão forte que os nós dos dedos tinham ficado brancos, como se o uniforme dela fosse a borda de um barco e ele estivesse prestes a cair na água. Não, não, não. Enzo repetia entre soluços que sacudiam todo o seu pequeno corpo.
Não vai, Rosinha. Por favor, não vai. No fundo da sala, sentada no chão contra a parede com o rosto enterrado nas mãos, estava Vitória Alcântara, a esposa de Ricardo, a mulher que tinha começado tudo isso, a mulher que, 2 semanas atrás, tinha convencido Ricardo de que Rosa não estava mais no padrão. E agora, os ombros dela tremiam em silêncio, porque ela tinha acabado de ver o que estava dentro do envelope amarelo aberto na mesa de centro. Um envelope contendo documentos que ninguém naquela casa sabia que existiam, até 20 minutos atrás. Na mesa de centro de vidro, papéis do envelope estavam espalhados como pedaços de uma bomba que alguém tinha acabado de detonar. Dezenas de recibos com datas e valores e a letra pequena e apertada de Rosa em cada um. E ao lado dos recibos, um documento emoldurado, um relatório psicológico da Escola dos Gêmeos com o nome de Sebastião nele. E um relatório que nem Ricardo nem Vitória jamais tinham visto. Mas para entender como eles chegaram aqui, a esta sala, a este tapete, a estes joelhos, a esta mala e esta porta, precisamos voltar 2 semanas, para a noite em que Ricardo Alcântara cometeu o maior erro da sua vida, sem saber que estava cometendo. Era uma noite de terça-feira. Vitória entrou no escritório de Ricardo com o celular na mão e uma ideia que ela vinha cozinhando há semanas. Ricardo estava atrás da sua mesa de mogno, revisando demonstrativos financeiros da sua rede de farmácias, 34 lojas espalhadas por São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. O tipo de operação que gera o tipo de dinheiro que te permite morar nos jardins, ter uma mansão com tapetes persas e nunca perguntar quanto custa 1 litro de leite. Vitória sentou na frente dele, lhe cruzou as pernas e virou a tela do celular para o rosto dele. Era um perfil do Instagram, uma mulher chamada Laura, esposa de um membro do clube de campo. Ela tinha postado uma foto dos filhos com a babá, uma mulher em um uniforme branco impecável, com iniciais bordadas. A legenda se gabava de como a babá falava 3 idiomas e tinha uma certificação em desenvolvimento infantil de uma universidade no Canadá. Olha isso, Ricardo. A voz de Vitória era afiada. Isso sim é uma babá com padrão, não o que a gente tem. Ricardo levantou os olhos dos papéis. Do que você está falando? Estou falando da Rosa. Vitória se inclinou para a frente. Ela não está mais no padrão, Ricardo. Os gêmeos vão fazer 7 anos ano que vem. Eles precisam de alguém que possa prepará-los para o mundo. Não uma moça do interior que cozinha e põe eles para dormir. Ela passou por mais fotos no celular. A Laura tem uma babá certificada bilíngue que ensina francês para os filhos dela brincando. Os Medeiros têm uma que leva as crianças para aulas de tênis e piano. E o que a gente tem? Uma mulher de Ribeirão Preto que nem terminou o ensino médio. Ricardo encarou a esposa por vários segundos. Ele deveria ter dito muitas coisas naquele momento. Ele deveria ter dito que Rosa cuidava dos gêmeos há 3 anos, sem faltar um único dia. Ele deveria ter dito que os meninos a adoravam. Ou ele deveria ter dito que uma babá bilíngue com certificado canadense não garante que uma criança se sinta amada. Mas Ricardo Alcântara era um homem que tinha construído toda a sua vida em um princípio simples. Resolve rápido e passa para o próximo problema. Assuntos domésticos eram território de Vitória. Ele fornecia o dinheiro. Ela tomava as decisões da casa. Era assim que funcionava há 8 anos de casamento. E era assim que ia continuar. Porque mudar essa dinâmica exigia uma conversa que Ricardo não tinha nenhum interesse em ter. Tá bom, ele disse. Procura uma agência e contrata quem você quiser. Mas você que conta para Rosa. Não. A voz de Vitória era gelo.
Você que conta, né? Você é o empregador. E assim, com a mesma facilidade com que assinaria um pedido de compra de 500 caixas de medicamento, Ricardo Alcântara assinou a demissão da mulher que estava segurando a família dele, enquanto ele não estava olhando. Ele chamou Rosa no escritório na quarta-feira de manhã, às 10. Ela entrou usando o avental, mãos ainda úmidas, de lavar a louça do café da manhã. Ela ficou de pé, na frente da mesa dele, com as costas retas e as mãos cruzadas sobre o avental. A postura de alguém que aprendeu que quando o patrão te chama no escritório, nunca é boa notícia. Rosa, decidimos fazer uma mudança no cuidado das crianças, Ricardo disse, sem encontrar os olhos dela. Vamos contratar alguém mais especializada. Vou te dar um mês inteiro de acerto e uma carta de recomendação. Rosa não se mexeu. O rosto dela não mudou. As mãos dela não tremeram. Ela olhou para ele com olhos que viam coisas que ele não conseguia imaginar. Olhos que guardavam uma dor que ela jamais mostraria na frente de alguém que tinha acabado de demiti-la, como se estivesse cancelando uma assinatura de TV a cabo. Tudo bem, senhor, Rosa disse. A voz dela saiu firme, sem falha, sem reprovação. Apenas a dignidade de alguém que sabe que discutir com um homem que já decidiu é desperdiçar energia que ela precisa para outras coisas. Só peço uma coisa. Gostaria de me despedir das crianças. Ricardo abriu a boca para dizer sim, mas Vitória apareceu na porta como se estivesse esperando, atrás da parede, pelo momento exato para entrar. É melhor fazer um corte limpo, Rosa. A voz de Vitória era fria e definitiva. Crianças ficam confusas com despedidas longas. Você arruma suas coisas. A gente explica tudo para eles depois. Rosa olhou para Vitória. Depois olhou para Ricardo. Ela esperou 3 segundos que pesaram como pedras, dando a Ricardo uma última chance de dizer alguma coisa. De intervir. De fazer o que um pai deveria fazer quando alguém quer separar seus filhos da pessoa que cuida deles, sem deixá-los se despedir. Ricardo não disse nada. Ele baixou os olhos para os papéis na mesa e moveu uma pasta de um lado para o outro, fingindo que tinha algo importante para fazer, quando a única coisa que ele tinha era a covardia de um homem que não sabe dizer para a esposa que ela está errada. Rosa assentiu uma vez. Ela tirou o avental, dobrou em 3 partes iguais, com a mesma precisão que usava para dobrar tudo naquela casa, e colocou no canto da mesa. Depois, caminhou pelo corredor de serviço até seu quarto, guardou suas coisas na mala cinza, com os zíperes enferrujados, e saiu pela porta dos fundos da mansão, sem barulho, sem bater portas, sem chorar onde alguém pudesse ver, porque Rosa Martins não dava às pessoas que a machucavam o privilégio de ver sua dor. Naquela noite, os gêmeos correram para a cozinha, procurando Rosa para o lanche da tarde. A cozinha estava vazia. O avental não estava pendurado no gancho perto da porta. E o cheiro de comida que sempre preenchia o ar àquela hora sumiu. Sebastião parou na porta e ficou olhando para o gancho vazio por 5 segundos. Depois olhou para Enzo. Os gêmeos deram as mãos sem dizer uma palavra. Aquela linguagem silenciosa que gêmeos compartilham quando estão juntos cada segundo desde antes de nascer. E começaram a procurar. Procuraram no quarto dela. A cama estava arrumada. O armário estava vazio. Procuraram na lavanderia. Não estava lá. Procuraram no jardim, na garagem, na entrada da frente. Não estava lá. Subiram as escadas ainda de mãos dadas e bateram na porta do quarto dos pais. Vitória abriu com o celular na mão. Cadê a Rosa? Ela foi embora, Vitória disse. E fechou a porta. Sebastião ficou congelado na frente daquela porta fechada, a mão do irmão ainda apertada na sua, boca bem fechada.
Ele não fez mais perguntas. Não insistiu. Não bateu na porta. Ele se virou e desceu as escadas em silêncio, guiando Enzo pela mão como um pequeno adulto, guiando outro pequeno adulto através de um mundo que tinha acabado de desmoronar sem ninguém avisar. Naquela noite, Sebastião não falou uma única palavra. Sebastião não falou no jantar. Não falou quando Vitória perguntou se ele queria sobremesa. Não falou quando Ricardo chegou em casa às 9 e disse "Boa noite" da porta do quarto. Ele não falou porque Sebastião tinha decidido, com aquela lógica silenciosa de crianças que processam o mundo observando em vez de falando, que palavras eram inúteis em uma casa onde pessoas importantes iam embora sem se despedir e ninguém te dava uma explicação. Enzo fez xixi na cama naquela noite, e na noite seguinte, e na seguinte. Toda manhã, Vitória encontrava os lençóis molhados e chamava a diarista para trocar. E toda manhã, Enzo acordava com o rosto vermelho de vergonha e os olhos molhados. Um menino que sabia que algo estava errado com seu corpo, mas não sabia como parar. Porque Enzo era uma criança que sentia tudo com uma intensidade que seu corpo de 6 anos não conseguia conter. E o que ele não conseguia soltar pela boca, soltava do jeito que podia. A nova babá chegou na segunda-feira seguinte, às 8 da manhã. O nome dela era Daniela. 28 anos. Formação em educação infantil bilíngue. Um uniforme branco impecável com o nome bordado no bolso. Um portfólio de apresentação com currículo em inglês e francês, 3 cartas de recomendação de famílias dos jardins e uma foto profissional onde ela sorria com perfeição editada no computador. Vitória a recebeu na sala com café e o sorriso de quem tinha acabado de ganhar uma discussão que ninguém estava tendo. Daniela, estes são Sebastião e Enzo. Os gêmeos estavam sentados no sofá, lado a lado, pernas balançando, porque o sofá era alto demais para eles. O de mãos dadas, como sempre. Daniela se ajoelhou na frente deles com seu sorriso profissional ligado e disse em português perfeito: "Oi, meninos. Meu nome é Daniela. Vou ser a nova babá de vocês. Querem brincar de alguma coisa?" Sebastião não olhou para ela. Os olhos dele estavam fixos em um ponto no chão que não era um ponto de verdade. Apenas um lugar para onde sua mente ia quando não queria estar onde estava. Ele não falava há 5 dias. 5 dias de silêncio completo que tinham transformado o menino sério, mas comunicativo que ele costumava ser, em uma pequena estátua que respirava e comia e se movia, mas não emitia uma única palavra. Enzo olhou para ela. Olhou direto nos olhos dela com a intensidade que só crianças têm quando sentem emoções sem filtro, sem aquela camada de treinamento social que adultos colocam para esconder o que realmente pensam. E o que Enzo pensou, ele disse para Daniela com a mesma força que usava para chorar, para rir, para fazer tudo no volume máximo sem vergonha. "Você não é a Rosa." O grito ecoou pela sala da mansão como uma pedra jogada através de um vitral. Daniela durou 5 dias. No primeiro dia, os gêmeos se recusaram a sair do quarto para o café da manhã. No segundo dia, Enzo derrubou um copo de leite quando Daniela tentou sentar na cadeira da Rosa. A cadeira à esquerda, perto da janela da cozinha. Não foi um acidente. Enzo olhou direto nos olhos dela enquanto empurrava o copo com a palma aberta. No terceiro dia, Sebastião fez algo que não exigiu palavras. Quando Daniela tentou pentear o cabelo dele, ele gentilmente, mas firmemente, tirou o pente das mãos dela, colocou na mesa e foi para o banheiro pentear sozinho, mesmo que o resultado fosse um desastre de cabelos espetados em 3 direções. No quarto dia,
Enzo se recusou a comer, não como um protesto dramático, mas como uma greve silenciosa que seu irmão tinha ensinado sem palavras. No quinto dia, Daniela pediu demissão. A segunda babá durou 4 dias. A terceira babá durou 2. 3 babás em 2 semanas. E a casa dos Alcântara ainda não tinha ninguém para cuidar dos gêmeos, porque Vitória não sabia como e Ricardo não estava lá. Numa quinta-feira à noite, Ricardo subiu para dar boa noite aos gêmeos. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Sebastião dormindo com um caderno aberto no peito e um giz de cera vermelho ainda apertado entre os dedos. Ricardo removeu o caderno com cuidado. Era um desenho. No centro da página havia uma figura alta em um vestido azul, com cabelo comprido e um sorriso enorme. De cada lado dela havia 2 pequenas figuras idênticas, dando as mãos com a figura do centro. Acima deles, nas letras tortas de uma criança de 6 anos, estava escrito: Minha família. Não havia mais ninguém no desenho, ou nenhuma figura de terno que pudesse ser Ricardo, nenhuma figura de vestido que pudesse ser Vitória, apenas Rosa e os gêmeos, e a palavra família, escrita por uma criança que sabia exatamente o que aquela palavra significava e quem a merecia. Ricardo colocou o caderno na mesinha de cabeceira e foi para a outra cama, onde Enzo dormia com a boca aberta e os lençóis já começando a umedecer. Ele sentou na beirada da cama de Enzo e ficou olhando ele dormir. E enquanto olhava, Enzo se mexeu no sono, juntou as mãos sobre o peito com os dedos entrelaçados e murmurou algo com os lábios mal se movendo. Ricardo se inclinou para ouvir. Querido Deus, por favor, cuida da Rosinha. Não deixa nada de ruim acontecer com ela. E, por favor, traz ela de volta logo. Amém. A oração de uma criança de 6 anos. Falada no sono. Com as mãos juntas e os olhos fechados, e a fé de alguém que ainda acredita que Deus ouve crianças que rezam na escuridão. Ricardo se levantou devagar. Saiu do quarto, fechou a porta, encostou na parede do corredor e ficou ali, olhos fechados, mãos caídas ao lado do corpo. A vergonha não chegou como um soco. Veio como uma enchente lenta. Ricardo encontrou a ficha de funcionária de Rosa na manhã seguinte. O endereço dizia: Zona Leste de São Paulo, um bairro de ruas íngremes, casas inacabadas e telhados de metal que brilhavam sob o sol paulista como espelhos sujos. A ficha mostrava um salário de R$ 2.800 por mês e uma anotação que Rosa tinha escrito quando assinou o contrato 3 anos atrás. Solicito que 60% do meu salário seja depositado na conta da minha mãe, Senhora Dolores Martins, em Ribeirão Preto. Motivo: tratamento renal. Ricardo pegou a calculadora. 60% de R$ 2.800 eram R$ 1.680 que Rosa mandava todo mês para Ribeirão Preto para pagar o tratamento renal da mãe que estava morrendo. O que Rosa ficava para si mesma era R$ 1.120 por mês. Em São Paulo, onde um quarto na Zona Leste custava R$ 1.000. O que sobrava para comida, roupas, transporte e existência era R$ 120 por mês. Ricardo fechou a pasta. Ele foi para a Zona Leste naquele sábado de manhã, sem contar para Vitória. O prédio de Rosa era uma construção de 2 andares, com um pátio onde uma senhora idosa pendurava roupa em um varal e um gato magro dormia em um vaso vazio. Ele subiu a escada de metal até o 2º andar. A porta de Rosa estava aberta. Ela estava de pé ao lado de uma cama pequena, com a mala cinza aberta em cima, guardando roupas dobradas com a mesma precisão que usava para dobrar as toalhas de mesa na mansão dele. O quarto era do tamanho do banheiro de hóspedes dele.
uma janela sem cortinas, uma lâmpada nua pendurada no teto, um galão de água no canto, e na parede, colado com fita crepe, estava um dos desenhos de Enzo, 3 figuras de mãos dadas sob um enorme sol amarelo. Moe Rosa olhou para cima e viu ele na porta. O rosto dela não mudou. Senhor Alcântara, o que o senhor está fazendo aqui? Vim conversar, Rosa. Estou indo para Ribeirão Preto. Minha mãe não está respondendo mais ao tratamento. O médico disse que ela precisa de cuidados diários. Não tenho mais ninguém. Meu ônibus sai amanhã às 6 da manhã. Ricardo entrou no quarto, 3 passos, e estava no centro porque não havia espaço para mais. Rosa, preciso que você volte. Os gêmeos não estão bem. O Sebastião não fala há 2 semanas. O Enzo faz xixi na cama toda noite. Contratamos 3 pessoas e nenhuma durou mais de 5 dias. Rosa continuou dobrando roupas sem parar. Sinto muito, senhor, mas eu não sou um móvel que o senhor tira e coloca de volta na casa quando é conveniente. Vou dobrar seu salário. Os R$ 5.600 por mês, com todos os benefícios. Rosa balançou a cabeça. Não é sobre dinheiro, senhor. Vou conseguir um apartamento para você perto da mansão, mobiliado, sem aluguel. Rosa parou de dobrar. Ela olhou para ele com uma expressão que ele nunca tinha visto no rosto dela antes, uma mistura de exaustão e algo que parecia pena. Senhor, eu não preciso de caridade. Nunca precisei. O que eu precisava era ser tratada como uma pessoa, não como um serviço que você cancela quando alguém acha um mais caro. Ricardo passou a mão pelo rosto. O calor no quarto era sufocante. A janela sem cortinas deixava o sol de São Paulo bater diretamente na cama. Rosa, as crianças precisam de você. Os gêmeos não são mais os mesmos desde que você foi embora. Não comem direito. Não dormem direito. Não deixam ninguém tocar neles. Rosa se endireitou. Olhou direto nos olhos dele. Sem baixar a cabeça, sem desviar o olhar, sem a postura curvada de alguém, falando com uma pessoa com mais poder que ela. E disse algo que Ricardo Alcântara lembraria todo dia pelo resto da vida. As crianças precisam de um pai presente, Senhor, não de uma funcionária para substituir um. As palavras entraram pelos ouvidos de Ricardo e viajaram até um lugar no estômago dele, onde as coisas que realmente doem ficam vivendo para sempre. A Rosa foi até a porta e abriu mais. Apenas o suficiente para Ricardo entender que a conversa tinha acabado. Por favor, vá embora, senhor. Preciso terminar de arrumar as malas. Meu ônibus sai cedo. Ricardo voltou dirigindo para os jardins. Sentou no escritório atrás da mesa, a mesma mesa onde tinha demitido Rosa 2 semanas antes, e ficou olhando para a cadeira vazia na frente dele. Às 11h30, seu assistente Marcos bateu na porta. Senhor, eu estava organizando os arquivos da área de serviço que a dona Vitória pediu para eu limpar, e encontrei algo que acho que o senhor precisa ver. Marcos colocou um envelope amarelo na mesa, grosso, lacrado com fita. A palavra pessoal escrita no canto, na letra pequena e apertada que Ricardo reconheceu instantaneamente. A letra de Rosa. Ricardo abriu o envelope. A primeira coisa que tirou foi uma pilha de recibos. Recibos de depósito bancário impressos em papel térmico, que tinha amarelado com o tempo. Cada um tinha carimbo do banco e um valor que variava entre R$ 200 e R$ 300. Estavam organizados por data, um por mês, por 36 meses consecutivos, 3 anos. E cada recibo estava anexado a uma folha de papel branco onde Rosa tinha escrito uma anotação à mão. Ricardo leu a primeira anotação. Mês 1. Depósito de R$ 200 para conta poupança educacional, no nome de Sebastião Alcântara e Enzo Alcântara, para eles poderem estudar. A segunda anotação.
Mês 2, depósito de R$ 240. Este mês tive um pouco mais para os livros deles. A terceira anotação. Mês 3, depósito de R$ 200. Comi menos este mês para conseguir. Não importa. Eles vão precisar mais do que eu. Ricardo parou de ler na terceira anotação porque as letras começaram a embaçar na frente dos olhos. Mas continuou passando pelos recibos. 36 recibos. 36 anotações à mão. 36 meses de uma mulher que ganhava R$ 2.800, mandava R$ 1.680 para a mãe que estava morrendo, vivia com R$ 1.120 por mês e ainda separava R$ 200 ou R$ 300 para 2 crianças que não eram dela. Total economizado. R$ 8.400. As mãos de Ricardo estavam tremendo. Ricardo tirou o segundo item do envelope. Uma pasta azul com o logo da Escola dos Gêmeos. Dentro havia um relatório psicológico datado de 8 meses antes, assinado pela conselheira escolar, endereçado à Senhora Rosa Martins, responsável autorizada dos alunos Sebastião e Enzo Alcântara. O relatório afirmava que Sebastião apresentava sinais de ansiedade severa, dificuldade de socialização, episódios de mutismo seletivo, tendência a se isolar durante o recreio e respostas de estresse a situações de separação. Abaixo do relatório havia 7 anotações de acompanhamento, todas assinadas por Rosa, mostrando que ela tinha ido à escola uma vez por mês durante 7 meses para se reunir com a conselheira e aplicar em casa as estratégias que a especialista recomendava. Exercícios de respiração antes de dormir. Desenho como válvula emocional. Rotinas de despedida para reduzir a ansiedade de separação. Tudo documentado na letra pequena de Rosa nas margens. Hoje o Sebastião contou até 10 respirando. Ontem ele me mostrou um desenho sem eu pedir. Esta semana, ele não chorou quando deixei ele na escola. Ricardo não sabia que seu filho tinha ansiedade. Vitória não sabia que seu filho tinha ansiedade. A escola tinha se comunicado com Rosa porque Rosa era quem deixava e buscava eles todo dia. Rosa assinava os boletins. Rosa ia às reuniões de pais porque Ricardo viajava e Vitória tinha pilates. A escola nem tinha o telefone de Ricardo no arquivo. Tinha o de Rosa. Ricardo pegou o envelope e foi para a rodoviária. Avistou Rosa de pé, na fila da bilheteria com a mala cinza aos pés. Rosa! Ela se virou e viu ele parado ali, terno amassado, cabelo bagunçado, o envelope amarelo apertado contra o peito. Ricardo caiu de joelhos na calçada da rodoviária do Tietê, recibos se espalhando aos pés dele no vento quente de São Paulo. Me perdoa, Rosa. Me perdoa por não ver nada. Me perdoa por não saber nada do que você fez pelos meus filhos. Me perdoa por te jogar para fora da minha casa como se você não valesse nada, quando você era a coisa mais valiosa dentro dela. Rosa olhou para ele. Levanta, Senhor. Seus filhos precisam ver o Senhor de pé. Rosa não voltou naquele dia. Ela disse a Ricardo que precisava de uma noite para pensar. Se a resposta fosse sim, estaria na porta da mansão às 7 da manhã seguinte. Se não estivesse lá às 7, a resposta era não. Às 6h58 da manhã seguinte, Ricardo estava de pé no hall, olhando para a porta da frente. Os gêmeos estavam sentados na escada atrás dele de pijama, descalços, de mãos dadas. Às 7h em ponto, a campainha tocou. Rosa estava na entrada com a mala cinza em uma mão e um papel dobrado na outra. Antes de eu entrar, preciso que o senhor leia isso. Era uma lista com 3 pontos. 1. Contrato formal a R$ 6.000 mensais com todos os benefícios. 2. O senhor janta com seus filhos toda noite, sem celular, sem desculpas. 3.
O senhor senta com Sebastião e Enzo para fazer lição de casa 3 vezes por semana e lê uma história para eles toda sexta à noite. Aceito, Ricardo disse. Os 3. 2 anos se passaram. Rosa tirou sua certificação como auxiliar educacional, estudando nos fins de semana em um programa de faculdade comunitária para mulheres que trabalham. Quando recebeu o certificado, ela emoldurou e pendurou na parede do quarto, ao lado de uma vela de Nossa Senhora Aparecida. Era o primeiro documento oficial com o nome dela que Rosa já tinha possuído, além da certidão de nascimento. Sebastião tinha 8 anos agora, e não era mais o menino que parou de falar quando Rosa foi embora. A conselheira escolar ainda o via uma vez por mês, mas agora as sessões eram acompanhamentos, não intervenções. Os exercícios de respiração que Rosa ensinou tinham virado uma rotina matinal que ele fazia sozinho. E quando alguém perguntava o que ele queria ser quando crescesse, Sebastião respondia sem hesitar: psicólogo, como a moça que me ajudou quando eu não conseguia falar. Mas melhor, porque eu vou ajudar as crianças antes delas pararem de falar. Não depois. Enzo tinha 8 anos também, o garoto mais feliz da turma. Não a felicidade nervosa que ele costumava ter, aquela que era barulho cobrindo vazio. Esta era a felicidade com raízes, a felicidade de um menino que sabia que quando chegasse em casa haveria comida na mesa, alguém para abraçar ele e uma cama seca esperando. Ricardo reduziu suas horas de trabalho pela primeira vez em 20 anos. Contratou um diretor de operações e ficava no escritório de São Paulo das 8 às 5. Ele jantava com os gêmeos toda a noite, sem celular na mesa. Toda sexta-feira, lia uma história para eles antes de dormir, sentado entre as 2 camas, vai usando vozes diferentes para personagens diferentes que faziam Enzo rir e faziam Sebastião dizer: pai, não é assim que o lobo fala, mais grave. Era sexta-feira à noite. A sala tinha luzes baixas e cortinas abertas, e pelas janelas vinha o brilho alaranjado de São Paulo se espalhando lá embaixo como um mar de luzes piscando. O tapete persa ainda estava no centro da sala. Mas esta noite não era palco para súplicas, ou joelhos, ou malas, ou lágrimas. Esta noite era uma mesa de jogo. Os 4 estavam sentados no chão em círculo, pernas cruzadas, cartas de loteria espalhadas pelo tapete entre eles. Rosa segurava o baralho de cartas ilustradas em uma mão e um saco de feijões na outra. Porque Rosa dizia que feijões funcionavam melhor que fichas de plástico, e se alguém ficasse com fome depois do jogo, dava para cozinhar. A lua, Rosa anunciou, aí segurando a carta com o rosto da lua pintado em um céu de papel. Sebastião colocou seu feijão em silêncio. Enzo colocou o dele gritando: isso, finalmente! E Ricardo colocou o dele atrasado, porque estava olhando para Rosa em vez de olhar para a cartela. Não olhando como um patrão olha para uma funcionária, olhando como um homem que aprendeu algo que nenhuma faculdade de administração jamais ensinou. As coisas que realmente importam não podem ser compradas com dinheiro. São construídas com presença, com consistência, com aparecer todo dia para as pessoas que você escolheu amar. Loteria, Sebastião disse baixinho, e Rosa riu, cabeça jogada para trás, ombros tremendo, cartas caindo das mãos dela no tapete persa, porque às vezes você precisa perder alguém para entender o que tinha. E às vezes, só às vezes, a vida te dá uma segunda chance. E essa é a história de um bilionário que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas quase perdeu a única coisa que realmente importava: sua família. Rosa não precisava de diploma ou título chique. Ela só precisava ser vista, ser valorizada, ser tratada como um ser humano.
Então aqui está a minha pergunta para você. Você já se sentiu invisível para as pessoas que mais deveriam ter te enxergado? Deixe a sua história nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles. Se este vídeo tocou seu coração, esmague o botão de curtir e se inscreva para mais histórias que nos lembram do que realmente importa na vida. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Até a próxima. Seja presente para as pessoas que você ama, porque o amanhã não é garantido. Te vejo na próxima. Um homem que já teve milhões perdeu tudo. A empresa, a casa, os sapatos, até a dignidade. E foi parar dormindo numa praça pública, abraçado aos 2 filhos pequenos, com uma sacola de plástico como única bagagem. Mas o que ninguém esperava era quem apareceu naquele banco. A mesma mulher que ele deixou ser humilhada. A mesma mulher que foi demitida sem receber um centavo, acusada de um crime que nunca cometeu. E o que ela fez a seguir vai mudar o jeito que você enxerga o perdão para sempre. Antes de continuar, se inscreve no canal agora, aperta o like e me conta nos comentários. Você teria ajudado essa pessoa? Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias assim para você todo dia. Agora vamos à história. Teresa Cruz saiu da clínica às 6 da tarde. Jogou a bolsa de tecido no ombro e caminhou pela Avenida Paulista com o passo firme de quem sabe exatamente onde vai chegar. O que a esperava era um apartamento pequeno, limpo, seu, com uma janela que dava para um quintal com vasos de plantas e uma geladeira com comida dentro. Teresa agradecia por isso todo dia, sem dizer em voz alta, porque tinha aprendido faz tempo que o que parece pouco para alguns é tudo para outros. Ela entrou no Parque Trianon pelo caminho da fonte, como fazia toda tarde. O trajeto pelo parque acrescentava 5 minutos na volta para casa, mas tirava todo o barulho da avenida. Teresa precisava desses 5 minutos de árvores, de pássaros e de bancos vazios para limpar a cabeça antes de chegar em casa. Mas naquela tarde, o banco do fundo não estava vazio. Havia um homem sentado na extremidade direita, recostado no encosto de ferro, com os 2 braços envolvendo 2 crianças dormindo que se aconchegavam no corpo dele como se fosse a única coisa sólida no mundo. O homem tinha barba de semanas, uma camiseta cinza que um dia foi branca, calça social manchada nos joelhos e sapatos de couro que já foram caros, mas que agora tinham a sola se soltando e o cadarço partido. Do lado, no chão, uma sacola preta com roupa e uma garrafa d'água pela metade. Teresa parou a 3 metros. Algo na forma dos ombros daquele homem, no jeito que ele inclinava a cabeça enquanto dormia, no tamanho das mãos que abraçavam as crianças com uma força que não afrouxava nem no sono, fez ela sentir algo gelado no fundo do estômago. Um reconhecimento que o corpo faz antes da mente, como quando você ouve uma música que não lembra, mas que a sua pele conhece. Ela deu mais 2 passos. Olhou as mãos do homem. Grandes, largas, com os nós dos dedos marcados e as unhas sujas. As mesmas mãos que 2 anos atrás assinavam cheques numa mesa de mogno. As mesmas mãos que entregavam o salário dela num envelope branco, sem olhar nos olhos. As mesmas mãos que não se levantaram no dia em que Cláudia apontou o dedo para Teresa na frente de todo mundo e gritou que ela era uma ladra. Era Guilherme Salazar. As pernas de Teresa ficaram rígidas. O ar travou em algum lugar entre o nariz e os pulmões. E algo começou a pulsar nas têmporas com um ritmo quente e desordenado. Porque a última vez que ela tinha visto aquele homem, ele estava de pé na sala da casa dele no bairro Moema, com um terno azul marinho e um relógio que brilhava sob a luz do lustre, enquanto sua esposa Cláudia gritava que Teresa era uma ladra, que tinha roubado um colar de pérolas da gaveta de joias, que ia denunciá-la se não saísse dali na mesma hora. E Guilherme não tinha dito nada. Ficou parado perto da porta do escritório com os braços cruzados e os olhos no chão, sem abrir a boca, sem levantar a mão, sem falar uma única palavra, enquanto Teresa juntava suas coisas numa sacola de plástico e saía daquela casa com 2 anos de trabalho nas costas e nem um centavo de indenização. Isso tinha sido numa terça-feira de outubro. Teresa lembrava porque nas terças era dia de pagamento. E naquela terça não pagaram. Lembrava porque naquela noite caminhou 40 minutos até o seu quarto alugado, sentou no chão da cozinha e chorou até as lágrimas acabarem.
e o que sobrou foi uma ardência seca atrás dos olhos que durou 3 dias. E agora o homem que não a defendeu estava sentado num banco de praça com roupa suja, abraçando 2 filhos dormindo, com uma sacola de plástico como único pertence. Teresa não foi embora. Não sabe por que não foi. Algo a manteve ali, parada, olhando Guilherme Salazar dormir com os filhos nos braços. E esse algo não era compaixão, nem pena, nem curiosidade. Era algo mais complicado. O que acontece quando você vê sofrer alguém que te machucou e descobre que a dor do outro não te dá a satisfação que você achava que daria. Guilherme abriu os olhos de repente, como abrem os olhos as pessoas que dormem na rua, sem transição, sem bocejo, sem espreguiçar, porque dormir na rua não é descansar. É fechar os olhos por um tempo e abri-los de repente toda vez que um barulho chega perto demais. Ele olhou para Teresa, e o que ela viu naqueles olhos não foi vergonha, não foi surpresa, foi terror. O terror de quem sabe exatamente o que fez para a pessoa que tem na frente e sabe que não merece nada dela, nem compaixão, nem ajuda, nem que ela pare para olhar. Senhora Teresa, disse ele, e a voz saiu quebrada, seca, como uma porta que faz meses não abre. E apertou os filhos contra o corpo com um movimento instintivo, como se o abraço pudesse protegê-los do que viesse agora. Teresa ficou de pé na frente do banco, com a bolsa de tecido no ombro, e o fim de tarde de São Paulo tingindo o céu de laranja atrás das árvores. Olhou para o homem que não a defendeu. Olhou para as 2 crianças que não tinham culpa de nada. E soube que o que fizesse nos próximos 5 minutos ia definir algo que não tinha como desfazer. Ela sentou no banco. Não do lado dele. Na outra extremidade, com meio metro de distância entre os 2 que pesava mais do que qualquer parede. Porque aquele meio metro continha 2 anos de raiva acumulada. Uma acusação falsa. Um salário que nunca chegou. E 40 minutos caminhando sob a chuva de uma terça-feira com uma sacola de plástico e a dignidade em frangalhos. O que aconteceu? É Senhor Salazar? A palavra Senhor saiu com uma farpas que ela não planejou, vinda de um lugar antigo, onde ela guardava tudo que nunca tinha dito. Guilherme demorou para responder. Passou a língua nos lábios ressecados e falou com a voz de quem não tem uma conversa de verdade faz semanas. Uma voz que tropeçava nas palavras como se tivesse esquecido como organizá-las. Meu sócio, disse ele. Eduardo Paredes. Trabalhamos juntos 6 anos na empresa de importação. Ele cuidava das contas. Eu cuidava dos clientes. Numa segunda-feira de janeiro, cheguei ao escritório e as contas estavam vazias. As 3. A da empresa, a de folha de pagamento e a de reserva. Eduardo tinha transferido tudo para uma conta no exterior e desaparecido. 4,2 milhões de reais. Teresa não disse nada. Só olhou. Guilherme continuou com os olhos fixos num ponto no chão, como se estivesse lendo as palavras de uma lápide. Fui ao banco. Me disseram que as transferências eram legais porque Eduardo era signatário autorizado. Fui a um advogado. Me disse que eu podia processar, mas que recuperar dinheiro do exterior leva anos e custa dinheiro que eu já não tinha. Fui à polícia. Abriram um boletim de ocorrência que ainda está aberto e não avançou um passo. Ele parou. Um músculo saltou na mandíbula, um espasmo breve que denunciava algo que a voz controlada não deixava escapar. E a Cláudia? Teresa perguntou, e pronunciar aquele nome custou caro, porque trazia de volta a memória exata de um dedo apontado no rosto dela e uma voz gritando ladra numa sala com piso de mármore. Guilherme fechou os olhos. 2 semanas depois que Eduardo sumiu, a Cláudia me disse que ia embora. Não chorou, não gritou, não pediu explicação. Sentou na sala, a mesma sala onde a senhora trabalhava, e me disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido nela, calma, calculada, que já tinha tomado a decisão antes de se sentar. Eu não me casei com você para passar por isso. Eu não sou uma mulher que fica quando as coisas ficam difíceis. Saiu no dia seguinte. Levou o que tinha sobrado na conta pessoal. 180 mil reais, uma reserva de emergência que eu tinha separado. Esvaziou a conta, colocou 2 malas num táxi e foi embora para Florianópolis com um homem que eu não conhecia, mas que ela conhecia faz meses. Teresa sentiu algo se mover no peito. Algo desconfortável. Algo que não queria sentir. Porque sentir significava que a raiva que carregava por 2 anos estava começando a se misturar com algo que se parecia perigosamente com compaixão, e ela não estava pronta para isso. Ainda não. E as crianças, ela não levou.
Disse que não tinha condições de cuidar delas na situação atual. Essas foram as palavras exatas dela. Não tinha condições de cuidar dos próprios filhos. Os olhos de Guilherme ficaram úmidos, mas as lágrimas não caíram, como se o corpo já não tivesse água suficiente para completar o gesto. Teresa olhou para as crianças dormindo. O maior, Emílio, tinha o rosto pressionado contra o peito do pai, com uma expressão que não era de paz, mas de vigilância, como se mesmo dormindo estivesse escutando, avaliando, decidindo se o mundo ainda era perigoso. O menor, Pedro, tinha a boca entreaberta e os pés descalços pendurados no colo do pai, com as unhas compridas de quem faz semanas ninguém corta. Quanto tempo vocês estão assim? 3 meses. Teresa fechou os olhos por um momento. 3 meses. 90 noites na rua com 2 crianças. 90 amanheceres sem saber se iam comer. 90 entardeceres procurando um banco para dormir. As crianças vão para a escola? Teresa perguntou. Guilherme balançou a cabeça negativamente. Não vão faz 5 meses, desde que perdemos o apartamento. O Emílio estava no 2º ano do fundamental. Era bom aluno, tirava 9 e 10 em tudo. Mas desde que a gente foi para a rua, ele parou de falar com pessoas que não conhece. Não diz uma palavra para ninguém. Só fala comigo e com o Pedro. Com os outros fica calado, olhando, como se estivesse esperando que alguém fizesse mal a ele. Tem 7 anos. E olha para o mundo como se o mundo devesse uma explicação que ninguém dá. Teresa olhou para Emílio dormindo e algo se partiu por dentro. Algo que estava inteiro quando ela sentou naquele banco e que agora tinha uma rachadura que não ia conseguir ignorar. E o menor? O Pedro tem 4 anos. Ele não entende o que aconteceu. Os não entende por que a gente não mora mais numa casa, por que ele não tem o quarto dele, por que não tem brinquedo. A única coisa que ele entende é que antes tinha algo e agora não tem. Guilherme parou. Algo se quebrou na voz dele. Um estalo pequeno, como um galho seco que alguém pisa num bosque silencioso. Toda noite, senhora Teresa. Toda noite, sem exceção, antes de dormir, ele me olha e faz a mesma pergunta. Ele parou de novo. Respirou fundo. Pai, você já achou a nossa casa? A frase entrou em Teresa como um prego quente atravessando o peito de lado a lado. Porque aquela frase não era só a pergunta de uma criança de 4 anos para o pai. Era uma acusação involuntária, inocente, devastadora, que Guilherme recebia toda noite como uma sentença que se repete e que ele não pode recorrer, porque não tem resposta, não tem casa, não tem endereço, não tem nada que possa oferecer ao filho, exceto 2 braços que abraçam num banco de praça enquanto a temperatura cai e o orvalho da madrugada molha a roupa. E ali, sentada na outra extremidade daquele banco com 0,5 metro de distância, que continha 2 anos de dor, Teresa olhou para Guilherme Salazar e viu algo que não esperava ver. Não viu o homem do terno azul marinho que não a defendeu. Não viu o empresário que assinava cheques sem olhar para ela. Não viu o patrão que deixou a esposa chamá-la de ladra. Viu um pai. Um pai que tinha vendido tudo que tinha, peça por peça, para que os filhos comessem. Um pai que abraçava as crianças com os 2 braços, formando um escudo contra o frio. Um pai que não comia para que eles comessem, porque Teresa soube disso sem precisar perguntar. E soube pela forma como a roupa pendurava no corpo, pelas bochechas fundas, pelos pulsos finos que antes eram grossos. Soube porque ela mesma tinha feito isso muitas vezes, pulado refeições para que outros comessem, e reconhecia os sinais com a precisão de quem os viveu na própria pele. Teresa se levantou do banco e disse algo que não tinha planejado dizer, algo que saiu de um lugar que não controlava. Vem com as crianças, eu faço um jantar. Só essa noite. Guilherme olhou para ela como se ela tivesse falado em outro idioma. O quê? Que venha com as crianças para o meu apartamento. Faço alguma coisa para comer. Dormem sob um teto essa noite e amanhã a gente vê. Guilherme não se mexeu. Ficou sentado com os braços em volta das crianças e algo cruzou o rosto dele que Teresa reconheceu, porque ela tinha sentido isso muitas vezes, a humilhação de precisar do que não consegue pedir. Senhora Teresa, a senhora não precisa fazer isso. Eu sei o que a gente fez com a senhora. A senhora não me deve nada. Teresa o olhou com os olhos firmes, sem suavizar a voz, sem oferecer consolo. Não faço por você, senhor Salazar. Faço por eles. E apontou para as crianças dormindo com um movimento de queixo que não deixava espaço para interpretação.
Guilherme baixou o olhar. Depois, acordou Emílio com um toque suave no ombro. O menino abriu os olhos de repente como o pai, com aquele alerta instantâneo de quem aprendeu que dormir fundo é um luxo perigoso. Olhou para Teresa. Não disse nada. Só avaliou, com aqueles olhos grandes e atentos que registravam tudo sem piscar. Depois, olhou para o pai, buscando uma confirmação de que a mulher na frente não era uma ameaça. Guilherme assentiu com a cabeça. Emílio desceu do banco sem falar. Pegou Pedro, que ainda dormia, e o acomodou no quadril com a força desproporcional de um menino de 7 anos que já carregou o irmão mais vezes do que deveria, como quem faz algo que virou rotina. Os 4 caminharam em silêncio pelo parque até o edifício no bairro Jardins. Teresa abriu a porta do apartamento do 2º andar e os fez entrar. O apartamento era pequeno, um quarto, um banheiro, uma cozinha com bancada e uma sala que era também sala de jantar e às vezes tudo o que Teresa precisava que fosse. Mas estava limpo, tinha luz elétrica, tinha água quente, tinha uma geladeira com comida dentro. E para 3 pessoas que tinham passado 90 noites dormindo em bancos de praça, aquilo era mais do que tinham visto em meses. Emílio parou na entrada como se houvesse uma linha invisível que não se atrevia a cruzar. Olhou o piso de cerâmica, olhou as paredes brancas, olhou a luminária do teto que dava uma luz amarela e quente que não se parecia em nada com a luz dos postes da praça debaixo dos quais dormiam. Não disse nada, mas algo mudou na postura dele. 1 milímetro de afrouxamento nos ombros que só alguém que o conhecesse bem perceberia. Pedro acordou nos braços do irmão, mas olhou em volta com os olhos meio abertos e disse com a voz pastosa do sono: "Pai, você já achou a nossa casa?" Guilherme se agachou, colocou a mão na cabeça do filho e disse: "A gente está na casa de uma amiga, filho. Vamos jantar." Teresa foi para a cozinha. Aqueceu feijão, fez arroz branco, esquentou tortilhas no fogão e colocou um copo de leite para cada criança. Não era um jantar especial, mas quando colocou os pratos na mesa e as crianças sentaram, algo aconteceu que ela não esperava. Pedro agarrou o pão com as 2 mãos e mordeu com uma urgência que não era fome normal. Era a fome de quem não sabe se vai ter outra refeição depois dessa. Emílio não comeu de imediato. Primeiro olhou para o pai. Guilherme estava de pé perto da bancada, com os braços ao lado do corpo, olhando os pratos. "Come, pai", disse Emílio. Foram as primeiras palavras que Teresa ouviu dele. Saíram com uma voz rouca, baixa, enferrujada de meses sem uso. E não eram palavras para Teresa. Eram para o pai. Porque Emílio sabia o que todo filho de pai que passa fome sabe, que o pai não estava comendo. Que as noites no banco em que Guilherme dizia "já jantei", "não estou com fome", eram mentira. E Emílio, que não falava com estranhos, tinha guardado essa verdade dentro dele durante meses, como se guardam as coisas que pesam demais para serem ditas em voz alta. Guilherme sentou e comeu. Teresa lavou os pratos enquanto Guilherme deitava as crianças na única cama do apartamento, com os lençóis limpos que cheiravam a amaciante. Pedro dormiu em menos de 1 minuto. Emílio demorou mais. Ficou de costas, olhando o teto, com os olhos abertos, processando algo que não sabia como nomear. Depois fechou os olhos, e algo suavizou a expressão. Algo parecido com alívio, mas mais frágil, como gelo fino sobre água que ainda não tem certeza se aguenta o peso. Às 2 da madrugada, Teresa acordou no sofá onde tinha se deitado com uma coberta e um travesseiro. Um som a acordou, um gemido baixo, entrecortado, vindo do quarto. Ela se levantou e abriu a porta. Emílio estava sentado na cama com o rosto vermelho e o corpo tremendo. Guilherme já estava acordado, com a mão na testa do filho e a expressão de quem sabe que algo está errado, mas não tem recursos para fazer nada. "Está ardendo", disse Guilherme com a voz tensa, controlada, como corda de violão prestes a arrebentar. Teresa encostou o dorso da mão no pescoço de Emílio, nas bochechas, no peito. O peito subia e descia rápido demais, e cada respiração saía com um chiado fino, agudo, como ar passando por um tubo estreito demais. "A gente vai para o hospital. Agora." Carregaram as crianças, Guilherme com Emílio no colo, Teresa com Pedro dormindo no ombro, e caminharam 6 quarteirões até a clínica onde Teresa trabalhava, entrando pela porta da emergência com a autoridade de quem conhece cada corredor, cada médico,
cada enfermeiro de plantão. O médico de plantão examinou Emílio em 10 minutos. Infecção respiratória aguda. Provavelmente tem dias assim e foi piorando. Os pulmões estão congestionados. Precisa de antibiótico intravenoso, nebulização e observação mínima de 24 horas. Depois olhou para Guilherme. Olhou a roupa suja, os sapatos com a sola soltando. Pedro dormindo na cadeira de plástico da sala de espera. Vocês têm endereço fixo? Guilherme não respondeu. O silêncio durou 3 segundos que pesaram como 3 anos. Teresa interveio. Estão comigo. Deu o endereço do apartamento, seu nome, seu número de funcionária da clínica. O médico assentiu, mas algo mudou na expressão dele. Senhora Cruz, por protocolo do hospital preciso notificar o conselho tutelar. Quando um menor é atendido na emergência sem endereço fixo registrado, é automático. Não é decisão minha. Teresa sentiu algo esfriar no centro do peito. Um frio que não vinha do ar-condicionado do hospital, mas de algo mais fundo. O medo de ver um sistema feito para proteger se transformar numa ameaça. Às 8 da manhã, com Emílio estabilizado numa cama com soro no braço e máscara de nebulização no rosto, uma mulher de cabelo preso e pasta azul apareceu na porta do quarto. Sou a assistente social, doutora Mendes, do Conselho Tutelar. Vim pela notificação do hospital referente aos menores Salazar. Ela olhou Guilherme sentado na cadeira ao lado da cama, com Pedro dormindo no colo. Olhou a roupa. Olhou os sapatos. Olhou tudo que uma assistente social é treinada para ver em 5 segundos. Senhor Salazar, se os menores não tiverem endereço fixo e condições mínimas de moradia, somos obrigados por lei a encaminhá-los a um abrigo temporário até que a situação se regularize. Os Guilherme apertou Pedro contra o peito com tanta força que o menino se queixou dormindo. E Teresa, parada na porta do quarto com os braços cruzados, não como escudo, mas como decisão, soube que o que tinha começado como uma noite só tinha acabado de se tornar algo muito maior, muito mais complicado e muito mais necessário do que ela estava preparada para enfrentar. Emílio saiu do hospital no domingo à tarde com uma receita de antibióticos, uma consulta de retorno em 10 dias e uma cor no rosto que não tinha quando entrou. Teresa carregou a sacola com os remédios. Guilherme carregou Pedro num braço e deu a mão a Emílio com o outro. Os 4 caminharam de volta para o apartamento do bairro Jardins, sob um céu que estava ficando laranja atrás dos prédios, com o ar fresco de novembro entrando pelas mangas da jaqueta de Teresa. Quando chegaram, Guilherme parou na entrada. Senhora Teresa, eu não posso ficar aqui. Já fiz estrago suficiente. Não mereço sua ajuda nem a de ninguém. A voz saiu firme, mas quebradiça por dentro, como uma parede que parece inteira por fora, mas tem o reboco rachado por dentro. Teresa o olhou do outro lado da porta, com as chaves na mão, e não suavizou o olhar. Senhor Salazar, e se o senhor sair por essa porta com essas crianças, o Conselho Tutelar vai encontrá-los antes de terça-feira e vai levá-los para um abrigo. E o senhor vai passar os próximos 6 meses brigando num juizado para recuperá-los. Se é que recupera. É isso que vai acontecer se for embora. Guilherme não respondeu. Olhava o piso do corredor com a mandíbula travada e os punhos fechados ao lado do corpo. Não faço por você, repetiu Teresa. E a frase saiu com menos farpas do que da primeira vez. Não porque tivesse perdoado, mas porque a repetição tinha gasto a raiva, e o que restava embaixo era algo mais complicado do que ela esperava. Faço por eles, porque essas crianças não têm culpa do que o senhor fez, nem do que a sua esposa me fez, e porque eu sei o que é não ter para onde ir. Guilherme levantou o olhar. As lágrimas escorreram pelo rosto sem pedir licença, sem som, sem gesto, como água que transborda de um copo cheio faz tempo demais. Entrou no apartamento. Teresa fechou a porta e estabeleceu as regras naquela mesma noite, sentada na mesa da sala com Guilherme na frente e as crianças dormindo no quarto. O senhor procura emprego a partir de amanhã. Todo dia. Sai cedo, volta às 6. Enquanto não estiver, eu cuido das crianças antes e depois do meu turno na clínica. Pedro vai para uma creche comunitária a 4 quarteirões daqui. Emílio fica aqui descansando, até se recuperar totalmente, e depois vemos a escola. O aluguel fico eu pagando. A comida a gente divide. O senhor não é meu convidado, senhor Salazar. É uma pessoa que precisa de um teto e que vai me ajudar a manter esse apartamento funcionando enquanto estiver aqui. Ficou claro?
Guilherme assentiu sem falar. Mas algo mudou nos olhos dele. Algo que Teresa não soube nomear. Algo parecido com a primeira vez que alguém te trata como um adulto responsável depois de meses sendo tratado como um problema. Na segunda-feira seguinte, Guilherme saiu do apartamento às 7 da manhã com a única camisa limpa que Teresa tinha separado de uma sacola de doação, uma calça um pouco curta e os sapatos com a sola soltando que eram tudo que tinha. Bateu em portas de lanchonetes, lojas, oficinas, depósitos, obras. Em todo lugar a resposta era a mesma. Não temos vaga. Deixa o contato. A gente liga. Ninguém ligou. Na sexta-feira, depois de 5 dias caminhando e recebendo a mesma resposta, encontrou um cartaz colado com fita numa porta de aço de um depósito de materiais de construção na Avenida do Estado. Precisa-se de ajudante. A apresentar-se com o encarregado. Entrou. O encarregado era um homem de 55 anos com as mãos calejadas e um boné do Corinthians que cobria uma cicatriz na testa. Sabe carregar saco de cimento? Guilherme, que 8 meses atrás assinava contratos de importação por milhões de reais numa sala com ar-condicionado e vista para o centro, assentiu sem hesitar. Sim, senhor. O encarregado, seu Ramiro, colocou Guilherme à prova naquela mesma tarde. 3 horas carregando sacos de 50 quilos do caminhão para o depósito. Quando terminou, Guilherme tinha as mãos destruídas, as costas ardendo e o corpo encharcado de suor, que cheirava a cimento e poeira. Seu Ramiro o olhou, assentiu com a cabeça e disse: Te pago 1.800 por semana. Segunda a sábado, 7 às 3. Começa na segunda. Guilherme aceitou sem negociar, porque 1.800 reais por semana era mais do que tinha tido em 3 meses, e porque a dignidade, Teresa estava lhe ensinando sem querer, não está em quanto te pagam. Está no fato de que te pagam por algo que você fez com as próprias mãos. Naquela noite chegou ao apartamento às 6 com uma sacola de pão doce comprada com os 100 reais que seu Ramiro tinha adiantado. Teresa estava na cozinha fazendo sopa de macarrão. Pedro estava no chão da sala montando uma torre com copos plásticos que Teresa tinha guardado para ele. Emílio estava no sofá com uma coberta nas pernas e um livro de contos que Teresa tinha trazido da clínica. Um livro que alguém tinha doado para a sala de espera e que ficava meses sem ninguém abrir. Quando Guilherme entrou, Emílio levantou os olhos do livro e algo mudou no rosto dele. Não um sorriso, algo anterior ao sorriso. Algo parecido com uma porta que se abre 1 centímetro. Não de todo, mas o suficiente para entrar um fio de luz. Semanas foram passando. Guilherme começou a fazer algo que ninguém pediu. Toda manhã, antes de ir para o depósito às 6h30, varria o apartamento inteiro, esfregava o piso da cozinha, lavava os pratos da noite anterior, dobrava as cobertas e organizava os sapatos perto da porta. Fazia tudo em silêncio, com a meticulosidade de quem está tentando pagar uma dívida que sabe que não se paga com dinheiro, mas com atos pequenos, repetidos, constantes, que vão se empilhando um sobre o outro como os sacos de cimento que carregava no depósito. Teresa inscreveu Pedro na creche comunitária. Era um espaço pequeno na planta baixa de uma vila a 4 quarteirões, com 15 crianças, 2 educadoras e um pátio com um escorregador amarelo. Pedro entrou de mãos dadas com Teresa no primeiro dia. Olhou para o escorregador com os olhos arregalados e disse: Isso é meu? É de todo mundo, disse Teresa. Pedro a olhou com uma seriedade que não era normal para uma criança de 4 anos, como se estivesse avaliando se todo mundo incluía ele. Depois, caminhou até o escorregador e subiu sem ajuda. E Teresa o viu descer, e o sorriso que apareceu no rosto do menino ao chegar embaixo apagou algo nela por dentro, algo escuro e velho que não sabia que ainda carregava. Uma madrugada, às 3 da manhã, Teresa acordou no sofá. Algo a tinha acordado. Não um gemido como na noite da febre. Era uma voz. A voz de Emílio falando dormindo. Teresa se aproximou da porta do quarto e ouviu uma única palavra dita num sussurro que mal se distinguia da respiração. Obrigado. Não soube se Emílio estava falando para ela, para o pai, para a cama, para o teto, ou para algo que só uma criança de 7 anos que passou meses sem teto consegue entender. Mas aquela palavra, dita dormindo, sem plateia, sem intenção, pesou no silêncio da madrugada, como pesam as coisas que são verdade.
A visita do conselho tutelar chegou numa quarta-feira de manhã, há 12 dias depois da noite no hospital. A doutora Mendes entrou no apartamento com a pasta azul e uma colega nova com um tablet. Olhou a sala, a cozinha, abriu a geladeira, conferiu o banheiro, entrou no quarto onde as 2 camas individuais estavam arrumadas com lençóis limpos. Depois se sentou na mesa e pediu que as crianças estivessem presentes. Pedro caminhou até Guilherme e agarrou a perna dele com os 2 punhos, mas não se escondeu atrás. Ficou ao lado, olhando com cautela. Emílio estava no sofá com o livro fechado no colo. Quando as 2 mulheres entraram, seu corpo tensionou como uma corda puxada de repente. Os ombros subiram, as mãos fecharam sobre o livro, e os olhos se fixaram na doutora Mendes com uma intensidade que não era agressiva, era defensiva. O olhar de quem está calculando a distância até a porta. Tu, por via das dúvidas, em por que o pai estava chorando, caminhou até Guilherme e puxou a calça manchada de cimento. Pai, por que você está chorando? Você já achou a nossa casa? E Guilherme se abaixou, abraçou Pedro com um braço e estendeu o outro para Emílio, que caminhou até ele e se deixou abraçar com o livro de contos ainda apertado na mão. Os 3 ficaram ali, no chão da cozinha, abraçados com a roupa suja e as lágrimas misturadas, e os corpos apertados formando algo que não tem nome, mas que é mais forte do que qualquer casa. Teresa falou. Doutora Mendes abriu a bolsa de tecido e tirou um envelope de papel pardo que tinha preparado há 3 dias. Dentro, um documento com o carimbo do cartório. Dei entrada nos trâmites como responsável temporária do domicílio para os menores Emílio e Pedro Salazar. Este apartamento está alugado no meu nome. As contas de água, luz e gás estão no meu nome. Meu emprego na clínica está documentado. As crianças têm endereço legal, adulto responsável com renda comprovável e condições dignas de moradia. Está tudo aqui. A doutora Mendes pegou o envelope, leu o documento em silêncio por 1 minuto que durou uma eternidade. Depois, olhou para Teresa. A senhora é parente dos menores? Não. Sou a ex-empregada doméstica da família. Fui demitida há 2 anos sem indenização por uma acusação falsa. A doutora Mendes fez as perguntas de protocolo. Onde as crianças dormiam? Quem cuidava delas enquanto o pai trabalhava? Se estavam inscritas na escola? Guilherme respondeu tudo com cuidado. Pedro na creche. Emílio ainda em recuperação, mas escola já sendo providenciada. Senhor Salazar, disse a assistente social, preciso ser honesta com o senhor. A situação melhorou em relação à notificação do hospital, isso é evidente. Mas o fato de o senhor não ter emprego formal registrado, não ter moradia própria e as crianças não estarem em escola regular são fatores que complicam a avaliação. Precisamos de garantias de estabilidade para fechar o processo favoravelmente. A palavra fechar caiu em Guilherme como um golpe surdo no centro do peito, porque a alternativa a fechar favoravelmente era não fechar. E não fechar significava mais visitas, mais avaliações, mais pessoas com pastas e tablets decidindo se ele era suficiente para ser pai dos próprios filhos. Guilherme abriu a boca para responder. As palavras não saíram. E então, Emílio se levantou do sofá. Fez isso devagar, com o livro de contos ainda na mão esquerda, como se aquele livro fosse uma âncora que o conectava a algo seguro. E caminhou até ficar na frente da doutora Mendes. Não caminhou como uma criança de 7 anos. Caminhou como alguém que tomou uma decisão que custou meses tomar. Uma decisão contra tudo que o corpo tinha aprendido a fazer nas últimas semanas, que era ficar calado, ficar quieto, ficar invisível. Se parou na frente da mulher da pasta azul, a olhou nos olhos e falou. A voz saiu quebrada no começo, áspera, como uma máquina que alguém liga depois de meses desligada. Mas as palavras estavam lá, completas, ordenadas, com a clareza terrível de quem as pensou tantas vezes em silêncio que, quando saem, saem perfeitas. Meu pai não nos abandonou. Isso é a primeira coisa que eu quero que a senhora saiba. Meu pai não nos abandonou. Quem foi embora foi minha mãe. Ela se foi. Ela parou de atender o telefone. Ela pegou as malas e não voltou. Meu pai ficou. A doutora Mendes parou de escrever. A colega do tablet baixou as mãos. Guilherme, parado perto da bancada, parou de respirar. Meu pai nos abraçava toda noite no banco da praça. Nos apertava com os 2 braços para a gente não ter frio. Eu sentia ele tremendo porque ele tinha frio, mas ele não reclamava. Nunca reclamava.
E eu sei que ele não comia. Eu sei que quando dava uma coisa pra gente e dizia que já tinha jantado, era mentira. Porque nos pais e nas mães dá pra notar quando mentem pra proteger. Dá pra notar nos olhos. E os olhos do meu pai ficavam tristes e vazios toda vez que dizia que não estava com fome. A voz de Emílio foi ganhando força com cada frase, como um rio que começa num fio d'água e vai se alargando até que já não dá mais para cruzar a pé. Não levem a gente do meu pai. Por favor. Ele não tem casa, não tem dinheiro. Ara não tem carro. Não tem nada do que tinha antes. Mas ele tem a gente e a gente tem ele. E isso é tudo que a gente precisa. Não levem a gente do meu pai. A doutora Mendes baixou a pasta azul até as joelhas com as folhas viradas para baixo, como se de repente o documento pesasse mais do que conseguia segurar. A colega ficou imóvel com os dedos suspensos sobre a tela, os olhos brilhando de algo que não era profissional. Guilherme estava recostado na bancada com o rosto desfeito, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a beira do mosaico, e as lágrimas descendo pela barba sem controle, sem som, como uma represa que se rompe em silêncio. Pedro, que não entendia por que o irmão estava falando tanto ni. A doutora Mendes olhou para Teresa durante 3 segundos, com uma expressão que não era de julgamento. Era de algo mais próximo ao espanto. O espanto de quem passa anos lendo processos e, pela primeira vez, vê algo que não cabe em nenhum formulário. Depois olhou para Guilherme abraçado aos filhos no chão. Olhou o apartamento limpo, as camas arrumadas, a geladeira com comida, Pedro agarrado no pescoço do pai, Emílio com o livro na mão e a voz recém-recuperada. Vou incluir tudo isso no processo, disse ela. Faremos mais uma visita de acompanhamento em 30 dias. Mas o que vejo aqui, senhora Cruz, é suficiente por agora. Guardou a pasta, se levantou e antes de sair parou na porta e disse algo que não estava em nenhum protocolo. Cuidem-se, os 4. Quando a porta se fechou, o apartamento ficou num silêncio que não era vazio. Era cheio. E um silêncio que continha tudo o que tinha acontecido e tudo o que aquilo significava. Teresa se recostou na parede do corredor e fechou os olhos. E pela primeira vez em 2 anos, as lágrimas que saíram não eram de raiva nem de dor. Eram de algo que ela não sabia que ainda conseguia sentir. Os meses que se seguiram foram os primeiros que pareceram normais, com aquela fragilidade preciosa das coisas que se reconstroem depois de quebrar. Guilherme virou supervisor no depósito quando seu Ramiro abriu uma segunda unidade no bairro e precisou de alguém de confiança. Guilherme conhecia cada saco de cimento, cada tubo, cada entrega, porque tinha carregado tudo com as próprias mãos. E esse conhecimento que nasce do corpo vale mais do que qualquer diploma na parede. Emílio voltou para a escola. E a professora mandou um bilhete para Teresa 3 semanas depois. Emílio leu em voz alta hoje. Os outros alunos aplaudiram e ele ficou vermelho, mas não parou de ler. Acho que esse menino vai ficar bem. Teresa teve que se virar para o outro lado para ninguém a ver apertar os olhos com os dedos. Pedro parou de perguntar pela casa. A pergunta foi sumindo, substituída por outras mais de criança de 4 anos. Por que a lua sai à noite? Por que as formigas andam em fila? Por que a senhora Teresa acorda tão cedo se ainda está escuro? E numa noite, quando Guilherme o deitou e disse boa noite, Pedro agarrou a mão do pai e falou: Pai, eu gosto dessa casa. Guilherme beijou a testa do filho sem responder, porque tinha aprendido que há momentos que se honram em silêncio. Num domingo de tarde, meses depois, Guilherme e Teresa estavam sentados no banco da praça, o mesmo banco, compartilhando um café que ele tinha preparado de manhã. Emílio corria atrás de uma bola com um amigo. Pedro perseguia pombos que nunca ia pegar, mas que voltavam sempre para o mesmo lugar, como se no mundo simples e perfeito de Pedro, as coisas que vão embora sempre voltam. E talvez ele tivesse razão. Uma flor de ipê caiu no ombro de Teresa. Ela não tirou. Ficou ali, amarela e pequena, como um ponto final que a vida coloca onde bem entende. Porque às vezes a vida te tira tudo. Te tira o dinheiro, a empresa, a casa, a roupa, a dignidade de sentar num restaurante e pedir algo para comer. Te tira as coisas que você confundia com quem você era. E quando não sobra mais nada, quando você está num banco de praça abraçando os filhos com os 2 braços porque é tudo que pode dar, a vida te ensina algo que não se aprende de outro jeito. Te ensina quem estava disposto a te dar o que você não merecia. Quem sentou no banco quando podia ter ido embora.
Quem abriu a porta quando tinha todo o direito de fechar. E aí você entende que a verdadeira riqueza não é o que a gente acumula atrás de paredes altas e portas trancadas. É o que fica quando tudo o mais desaparece.